Olá, eu sou Ana Lúcia Braga. Estamos aqui novamente, conectados apenas com as coisas boas e com as soluções. Hoje é o nosso quinto dia desse desafio para que a gente consiga parar de reclamar e se conectar com as coisas boas. Mesmo quando acontecem coisas difíceis, a gente pode não reclamar, a gente pode respirar, pensar, perceber qual é a qualidade do nosso pensamento, o que está acontecendo com a gente, mas não sair propagando, clamando, né, essas coisas ruins com outras pessoas e mesmo oralizando, né, falando em voz alta. A gente sabe que os pensamentos são energias e que nós atraímos aquilo que entra em ressonância com o nosso padrão de pensamento. Mesmo quando a gente acredita que atrai o que quer, se a gente reclama, não adianta, né? A gente atrai realmente aquilo que aquilo que a gente reclama, aquilo que a gente clama, ah, aquilo que entra em ressonância com o nosso pensamento. Ah, então, hum, se a gente se queixa, e é esse o pensamento, essa energia, as palavras que eu utilizo, que palavras são essas? Ah, essas é que possuem a força de atração. Então, a partir de agora, a gente vai prestar atenção no que fala, no que pensa, no que catastrofiza, porque é exatamente isso que a gente atrai. Então, a gente manda embora o que quer e, como um imã, inconscientemente, a gente puxa aquilo que não quer, ou que imaginamos não querer. Porque se fica aqui na minha cabeça, né? Vamos combinar que a partir de agora a gente vai poder pensar sobre isso. E se eu fico reclamando, falando disso o tempo todo, né? E aí a nossa pergunta é sobre os propósitos. Então, o que eu quero realmente? Quais são os meus propósitos? O que eu quero? Por que parar de reclamar? Preciso parar mesmo? Afinal de contas, é um vício tão legal, né? Fala mal dos outros. A gente sempre tem uma justificativazinha para isso. É uma decisão importante, né? Às vezes é até gostoso a gente reclamar, né? Falar mal do presidente, dos políticos, dos pais, né? Esses aí principalmente. Não que a gente tenha que ser massa de manobra, né? E não falar nunca o que a gente pensa, não é disso que se trata, não é sobre isso. Mas qual é a crença real que a gente tem em relação às reclamações? Né? O que você vive dizendo todos os dias por aí, vive dizendo, o que você vive propagando, porque a sua palavra propaga, a sua palavra tem poder. E se a gente volta para o sistêmico, isso começa com os pais, aliás, lá atrás, como a gente já viu no dia de ontem, né? Pais são sempre pais, e nesse sentido, a gente também pode fazer uma rápida análise, dar uma olhada nos nossos e lembrar de quando a gente era pequeno, da sua adolescência, da sua juventude, até mesmo da sua vida adulta, das crenças dos seus pais, do que eles diziam e como eles falavam, tanto dos outros quanto de você. Eles falavam mal dos outros, falavam mal de você. A gente tem um mapa, né? E a gente às vezes segue esse mapa inconsciente da nossa família. O que eles falavam de você? Falavam mal de você na frente dos outros. E o que você tem realizado daquilo que eles disseram de você e para você. Já pensou sobre isso? Talvez nesse momento em que nós desejamos mudar nossa frequência,
pois há uma mudança significativa de frequência quando eu paro de reclamar, focando nas coisas boas. Talvez nós possamos tomar consciência de que ainda estamos cumprindo o protocolo, realizando o que os nossos pais disseram sobre nós. É uma possibilidade, né? E eu convido você a olhar para eles e a pensar nessas profecias autorrealizadas. O que eles queriam e o que você quer, o que eles diziam que ia acontecer com você e aconteceu, está acontecendo. É importante a gente poder ter consciência sobre isso e que você também possa pensar, se você acredita naquilo que eles diziam de você, porque eles provavelmente diziam que você é isso, você é aquilo, você era isso, você era aquilo, né? Essa pergunta chave para nós, eu tenho cumprido com as profecias dos meus pais, até que nível? E cumprido num sentido positivo para mim, né? E uma outra pergunta-chave, essa daí a gente tem feito desde o primeiro dia, é o que você quer? O que eu quero? Essa é uma pergunta muito importante. Parar de reclamar e se conectar com as coisas boas, isso não é fácil, né? Se você reclama, provavelmente também profetiza o ruim acontecendo. Quantas catástrofes diárias você formula na sua mente? Esse daí é um reconhecimento importante, né? Vamos olhar para os pais. Vamos dizer sim para tudo como foi, do jeito que foi. Isso sempre é imprescindível. Então, vamos olhar para os pais no nosso exercício diário. Ah, Imagina que os pais estão aí, os dois diante de você, e você vai dizer sim para tudo o que foi, do jeito que foi. Eu sei que há situações para as quais é muito difícil dizer sim, mas você pode pensar quais são os sentimentos que você ainda nutre por tudo o que aconteceu. E como é que você se propõe na sua vida atual, agora, a trabalhar essas situações ou os traumas do seu passado? A gente não nega nada, não é para negar nada, nem o sofrimento. Porém, de todos os modos, são situações do passado, já passaram. Nada se pode alterar do passado. Eu nada posso fazer em relação às situações do passado. Eu posso refletir e dizer sim, né? Também não é sobre aceitação que dizemos sim. Sim significa compreender que nada se muda, mas posso passar a respeitar aquilo que houve e me portar de outro modo em relação ao que houve. É diferente, né? Aceito. Não, não é um aceito, mas eu percebo e eu respeito, e eu posso, a partir de hoje, sentir diferente, fazer diferente. A gente pode também agradecer, pois não existe nada que eu possa conseguir, vir a conseguir e sustentar, né? Sem gratidão. Então, obrigada é uma palavra muito importante. A gente pode ainda olhar para eles e dizer obrigada. Percebe como é dizer obrigada para os seus pais? Como você se sente? Você pode ainda dizer: eu sinto muito pelas expectativas e pelos julgamentos, que afinal de contas eles são apenas pessoas comuns. E talvez você ainda espere algo dos seus pais. Fazer diferente muitas vezes gera uma sensação de solidão, mas é o preço que se paga pela vida adulta, pela individuação. Então, você pode dizer: eu sinto muito, obrigada.
E depois desse passo, você pode decidir o que você quer. Você pode dizer a eles, por favor. E você cria realmente essa imagem. Você diante dos seus pais. Percebe como eles te olham e como você também olha para eles. Se imagine dizendo os seus propósitos para eles. Que reação isso causa nos seus pais? E em você? Conte, de uma forma direta, os seus propósitos. O que eu quero é isso. E perceba na sua imaginação como eles olham para você. O que isso causa nos seus pais? Sim, obrigada. Eu sinto muito. E por favor. E agora você se imagine com as suas dificuldades nas suas mãos. Está aqui, ó, como se eu estivesse carregando essas dificuldades aqui nas minhas mãos. E agora, com as palmas das mãos aqui para cima, com todas as minhas dificuldades colocadas sobre elas, eu imagino que entrego isso para eles, para o meu pai e para minha mãe. Na verdade, nos pés deles. Tudo o que ocorreu nos pés deles. Portanto, você deve se imaginar abaixando sua cabeça para eles. Quem sabe se curvando, indo até lá no chão, colocando essas dificuldades lá. E aí você imagine que você se ergue, olha para eles novamente, com todas as suas dificuldades lá, aos pés dos seus pais, agradece novamente e dá um passo para trás. E dá mais um passo para trás. E mais um, e se vira para olhar para o outro lado. E percebe como você se sente. Se você fez o exercício, talvez seus pais estejam atrás de você agora. E você imagina que você realmente olha para frente. Agora você imagina o que você quer. Veja o seu propósito acontecido. Estou vendo o meu aqui, acontecido. E agora você agradeça. Agradeça por todos os seus pedidos, como se eles já estivessem realizados, completamente realizados. Perceba como você se sente. E como proposta de tarefa para o dia de hoje, você vai pensar em 3 coisas boas que te aconteceram e vai se conectar realmente com elas. Totalmente com as coisas boas que aconteceram com você hoje. Se hoje não aconteceu nada, aconteceu provavelmente essa semana. Resgate, então, dessa semana. E caminhe para frente. E os seus pais ficam lá atrás. E eu termino o nosso dia com uma história contada por Bert Hellinger, na página 127 do livro Olhando para a Alma das Crianças. Vou ler. Alguém estava viajando de trem em um vagão-leito. Estava no leito de baixo e, em cima, havia alguém que ficava dizendo: estou com tanta fome, estou com tanta fome, estou com tanta fome. O passageiro de baixo foi até o vagão-restaurante e lhe trouxe algo para comer. A pessoa comeu. Passado algum tempo, o passageiro de cima começou novamente. Eu estava com tanta fome, eu estava com tanta fome, eu estava com tanta fome. E isso é tudo. Até amanhã.